Meu nome é Maria Amin e esse é o podcast do canal Ensinar Pais e Filhos. Dando continuidade ao nosso assunto sobre obediência, eu gostaria de ler o texto que está na Bíblia, em Provérbios 22, versículo 6, que diz: Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Nós já vimos que a obediência é algo que nós precisamos aprender. Então, se eu preciso aprender, é necessário que alguém me ensine. Então, quando a Bíblia diz instrui ao menino no caminho em que ele deve andar, ela está falando do aspecto tanto espiritual quanto também dos aspectos de educação do dia a dia. E é interessante que ela faz referência ao ensinamento à criança, ao menino, e não ao adolescente ou ao jovem. É certo que os pais nos ensinam a vida toda. Quando adolescente, quando jovem, os pais também têm um papel atuante e muito importante com a orientação do que os adolescentes e os jovens podem ou devem fazer. Mas é bom saber que nós ensinamos a criança. Tudo que nós tivemos que ensinar para os nossos filhos, nós vamos ensiná-los enquanto crianças. Na adolescência e na juventude e o resto da vida, só vamos sustentar aquilo que foi ensinado. Quando o adolescente entrar na fase de estar transgredindo ou estar questionando todos os nossos ensinamentos, o que é importante os pais fazerem? Ficarem firmes naquilo que foi ensinado na infância. Então, o adolescente, nós precisamos apenas dizer a eles, com o nosso comportamento de coerência, de firmeza naquilo que já foi ensinado, de que o que eu te ensinei é isso mesmo. Eu confirmo tudo aquilo que eu te ensinei na infância, eu confirmo os meus valores, eu confirmo tudo o que eu achei correto te ensinar. Se nós ficarmos firmes nisso, o adolescente ele internaliza as regras, ele internaliza os ensinamentos e aí ele está pronto para enfrentar o mundo como um ser adulto. Então, é muito importante que nós estejamos seguindo a palavra de Deus quando nos diz, instrui o menino. Instruir não é ensinar uma vez apenas. Instruir é ensinar e continuar ensinando. A palavra também nos diz que não vos canso de dizer as mesmas coisas, que é segurança para vós. Então, a segurança dos nossos filhos está na nossa paciência em instruir e continuar instruindo quantas vezes forem necessárias para que a criança entenda. Então, a criança pequena, quando ela começa a engatinhar, entra na sua vida o não. Porque quando ela começa a engatinhar, ela já vai a lugares impróprios, ela vai mexer com coisas que são perigosas e nesse momento nós começamos. Não mexa aí, não faça isso, não suba aí. E a criança, ela vai precisar de um tempo para internalizar esse não. A palavra não por si só, ela não quer dizer absolutamente nada. A criança precisa entender esse conceito que vem na palavra não. Então, em torno de 1 ano, mais ou menos, é muito comum a criança, por exemplo, ir colocar o dedinho na tomada, que já foi dito a ela várias vezes que ela não poderia, mas ela vai para colocar, ela olha para os pais e depois ela balança a cabecinha no não e vai com o dedinho. O que a criança nesse momento está fazendo? Ela está desobedecendo? Não. Ela não está desobedecendo. Ela está tentando entender o conceito. Então, quando ela vai com o dedinho e ela olha para os pais e balança a cabeça e os pais confirmam a essa criança, é isto mesmo, você não pode colocar o dedo na tomada. E os pais vão lá e retiram a criança daquela situação, eles estão confirmando o não. Então, com este comportamento, nós estamos dando à criança oportunidade de entender o conceito.
Então, não basta eu simplesmente dizer para minha criança, não coloque o dedo aí de longe. Nessa faixa etária não vai funcionar. Eu preciso ir até a criança. Não é para você mexer, pegar a criança e tirar a criança daquela situação. Não é para você subir, ir lá e tirar a criança. Então a nossa fala, ela tem que ser seguida com o nosso comportamento, a nossa atitude de irmos e tirarmos a criança daquela situação. Então, mesmo com 1 ano, quando a criança olha para nós e balança a cabecinha de não, muitos acham que ela já entende o conceito e que ela está sendo desobediente ao ir lá e colocar o dedinho, que ela está desafiando os pais. Não é isso que acontece. A criança está tentando entender esse movimento de cabeça que diz não com o ato que ela pode ou não fazer. Então, é importante que vocês, pais, tenham muita paciência, porque ela vai fazer isso várias vezes no mesmo local. Então, por várias vezes, ela vai lá no dedinho, na mesma tomada, e vai fazer todo esse processo de olhar, balançar a cabeça e ir com o dedinho. E todas as vezes a nossa atitude deve ser a mesma. Olha, não é para você colocar o dedo, retirar a mãozinha da criança daquela situação, tirar a criança de perto da tomada. Isso não é desobediência. E não adianta dizer para a criança, mas eu já falei que você não pode colocar o dedo aí, eu já te ensinei, e dizer para todos, nossa, minha criança é muito desobediente. Ela não é desobediente, ela está aprendendo a obedecer. Então, paciência, repita, repita, repita. Nós vamos vencer a criança no aspecto de ensiná-la o que ela deve fazer com persistência, com paciência. Ainda não é hora de dizer à criança e de corrigi-la de que ela é desobediente. Então, instrui o menino no caminho em que ele deve andar, tanto do ponto de vista de educação do dia a dia, quanto também na educação espiritual. E aqui vale lembrar a palavra que nós demos sobre a coerência dos pais. A coerência dos pais na colocação de limites, ela é fundamental, mas também é na colocação daquilo que é o ensino da crença religiosa, dos valores que vocês pais acreditam e que deve ser transmitido para a criança. É preciso um acordo nesse conhecimento, é preciso um acordo nessa crença, nessa fé. A criança vai ficar muito confusa se a mãe ensinar uma coisa e o pai outra. Então, o ensino espiritual, ele precisa também ser unificado. Ele precisa ser um só da parte dos pais. Isso é muito importante. E a criança vai crescer segura de que os pais estão dando o mesmo ensinamento espiritual, que estão juntos professando a mesma fé.